Estamos ao vivo para mais uma conversa sobre a terapia Reiki. Sejam bem-vindos a mais essa conversa semanal. Hoje com mais um tema que eu acredito ser muito importante para você que é receptor da energia Reiki e você que tem interesse em ser um terapeuta ou já pratica terapia Reiki. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o Reiki, seus aspectos, a energia, né? Porque o Reiki fez a diferença na minha vida. Eu tenho uma história com o Reiki, antes e depois do Reiki. O foco de hoje vai ser sobre a energia e o Reiki no que diz respeito a essa estrutura energética nossa. Mais especificamente, nós vamos focar na aura. Né? Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudo do Reiki. A ideia desse trabalho é difundir o conhecimento sobre a energia Reiki, promover os benefícios que a energia Reiki para a saúde da mente, do corpo e da paz de espírito. Tudo é um trabalho através da terapia Reiki, inclusive considerando a possibilidade de que todos os benefícios que a terapia Reiki proporciona na dimensão presencial, ela é válida para o trabalho à distância. Esse trabalho à distância, que é colocado de forma genérica, ela pode ser tanto à distância geográfica quanto à distância temporal. Isso possibilita você aplicar o Reiki em situação passada e situação futura. Não é que você vai mudar o passado, mas vai mudar o significado desse passado. Então, às quintas-feiras, a partir das 21h30, nós estaremos aqui com essa atividade de tirar dúvidas, de esclarecer sobre a energia Reiki. Né? Você pode encaminhar perguntas aqui para nós, e que uma pergunta não dá para ser respondida na hora, mas ela pode ser convertida na temática da semana seguinte. Ok? Eu sou Antônio Vilas Boas, eu sou mestre Reiki, o Uzui Reiki Ryoho, né, que é o Reiki tradicional. Trabalho, lido com outras terapias de natureza vibracional, geralmente integrativas e complementar. A minha missão é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesma, utilizando ferramentas de terapias vibracional. É uma missão de transformar vidas e evoluir. Paralelamente, a missão do Reiki é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a sua felicidade e a de nós mesmos. Essa missão que é posta como missão do Reiki, ela está grafada no manual do Reiki, o manual do mestre Mikao Usui. Ele está nas primeiras páginas como abertura. E mais para diante ele coloca como objetivo do Reiki que é proporcionar a retomada da conexão do homem com a sua essência divina. Você vê que ele busca aí trazer o Reiki para uma missão espiritualizada. O foco de hoje é uma conversa sobre a estrutura anatômica do corpo energético e a atuação, a intervenção do Reiki nessa estrutura. A gente, na semana passada, nós já falamos um pouco sobre isso. Você fique aqui, convido você a permanecer aqui conosco para a gente dar continuidade a essa conversa. Porque a gente vai falar disso aí, porque aqui é o espaço do encontro do empírico com a ciência, né? Tudo é feito nesse sentido, e da tradição com a academia, né? Essa é uma máxima, colocar conhecimentos abalizados cientificamente. E continuamos hoje com o tema da energia, que é a essência do Reiki. Então, portanto, a energia é o elemento que sustenta o Reiki. Aqui nas semanas anteriores, nós fizemos algumas incursões aqui, nós já falamos da natureza intuitiva da origem do Reiki, né? Por que o Reiki é eminentemente intuitivo?
pela maneira como ele emerge, como ele é acessado e a própria, digamos assim, a formação cultural do mestre Mikao Usui e o ambiente que ele habitava. Então isso dá ao Reiki inicialmente uma característica eminentemente intuitiva. Nós falamos também aqui das contribuições que a academia, né? A academia tem dado para o entendimento do Reiki. Eu trouxe aqui vários artigos científicos de várias partes do mundo aonde se trabalha o Reiki como uma terapia vibracional, né? E nesse aspecto, para não ter uma coisa nova, não. Logo após, imediatamente, a morte do mestre Mikao Usui, começa a acontecer as primeiras intervenções, digamos assim, acadêmicas no Reiki. Ela começa exatamente pelo mestre Sujiro Hayashi, né? Foi um discípulo do mestre Mikao Usui. O Sujiro Hayashi, ele traz para dentro do Reiki a metodologia científica, a sistematização organizacional, porque ele era intuitivo. Então o Hayashi traz para o Reiki já uma proposição de apresentação. Essas coisas não alteram a essência do Reiki, é apenas uma questão de formatação, inicialmente dirigido pela intuição, que aí, então no Reiki tem uma máxima assim: deixe o seu coração mandar, porque é a perspectiva intuitiva, né? Então o Hayashi, ele era médico, ele era oficial de marinha, era um cara de comando, então ele tinha todo um respaldo científico e acadêmico para dar o tratamento. Então esse é o trabalho para hoje, a gente trabalhar aí essa estrutura, não é? A estrutura anatômica do corpo energético, que é o elemento de atuação, é o objeto de trabalho do Reiki, né? No início, quando a gente coloca o conhecimento do Reiki, ele tinha uma funcionalidade que era orientado pela intuição, pelo coração. Então você não tinha uma sistematização, era o senso de observação do terapeuta que ia determinar. Hoje você já tem uma métrica, você abre a internet aí, você vê 300 músicas, né, com sininho, a tigela tibetana que bate o sino de tempos em tempos, de alguns minutos, exatamente para orientar no trabalho. Isso não invalida o trabalho, mas são introduções tecnológicas e científicas que são feitas não só do ponto de vista do equipamento, mas também da concepção. Porque quando admitiu-se o equipamento, antes já tinha admitido a concepção de colocar uma métrica na posição, no deslocamento da mão, a permanência da mão. Então, é nessa perspectiva intuitiva que o sensei são os sábios, os mestres na língua japonesa. O sensei Mikao Usui estruturou o Reiki como um método de cura natural. E nessa mesma perspectiva, nessa mesma premissa, ele elaborou o seu manual, né, trabalhando nessa perspectiva. Entre as contribuições para a compreensão do Reiki, nós tivemos o princípio, não é, que é do biocampo, que é um conhecimento que ele começa a ser trabalhado ainda no século XIX, né? Mas é um conhecimento que passou pela física e hoje está especificamente no campo de conhecimento da biofísica, né? Então, com isso, né, já estava no Reiki os chakras, essas estruturas. Então o biocampo ele levou a uma compreensão melhor, um entendimento sobre a estrutura energética e, por conseguinte, um dimensionamento adequado dos chakras. E isso nós discutimos aqui na semana passada. Nós vimos os chakras, né, nessa discussão da semana passada,
como um elemento da estrutura da anatomia energética. Então, ele como parte integrante dessa estrutura, como parte integrante desse campo vibracional, desse campo energético. Quando habitualmente, eu até comentei lá no momento, que os chakras são vistos como como um fim em si. Né? As pessoas se referem como se ele fosse uma entidade independente. Nós já vimos isso, vimos que não é, ele é parte integrante dessa estrutura. Hoje nós vamos dar um outro passo nessa direção, que é falarmos um pouco sobre a aura. Não é? O que é a aura? A aura é um campo energético em torno do corpo físico, não é? De energia de baixa frequência e tem caráter de corrente contínua. Não é? Ele já tem aí uma característica, então ele tem uma modulação. Então esse é o entendimento que nós devemos ter. Ele é mais extenso, mas basta a gente entender que é um campo energético, né, constituído de baixa tensão e no formato contínuo. Então, a aura é apenas um aspecto da estrutura energética do sujeito, assim como foi o chakra. A aura é um campo, que esse também é bastante conhecido e a gente tem esse conhecimento dessa expansividade, dessa dimensão que vai além do corpo e se procura. O conhecimento inicial, ele ocorre através do processo de vidência, né? Que é conferido pelos videntes, médios e pessoas que têm a capacidade, né, psicofísica de detectar essa luminescência, essa luz em forma de sujeito. Mas quando a gente está falando aqui da academia, está falando baseado no estudo da psicofísica, não é? Da biofísica, então você vai se abalizar pelos princípios da física clássica. O primeiro dos elementos, o primeiro dos princípios que vai ajudar a entender a aura é o princípio de ótica. Não é? Quem está lembrando dos cursos de física lá do 2º grau vai lembrar de ótica. E aí você vai ter, porque a aura tem uma variação de cores circunstancial, às vezes é cinza, às vezes é multicores. Aquilo é exatamente o funcionamento que está descrito lá na física clássica, descrito por Isaac Newton, onde mostra que essa variação de cor é a diferença da frequência vibracional da luz. Então, quando você tem uma aura com várias cores, é porque aquelas cores estão sendo decompostas pelo processo e aí oferece cores diferentes. Ela, nesse processo, obedecendo à ótica, o que acontece? Ela dilata, ela se expande, altera a coloração, altera a densidade para mais e para menos. Não é? Então ele tem esse movimento que está exatamente, se chegar lá pegar a física do 2º grau, você vai ver quando Newton propõe decompor a luz através de um prisma de cristal. A luz bate uma luz branca de um lado e sai um arco-íris do outro. Exatamente, isso depende da qualidade do cristal que está recebendo o feixe de luz. Né? Um outro princípio, também extraído da física, que vai dar respaldo aí para a compreensão da aura, é o princípio da conservação da energia. A aura é uma energia própria do sujeito. Ela pode ter alterações, vai e vem, uma série de alterações, né? Que ela pode acontecer, mas ela não se desfaz. Ela muda, vamos chamar assim, entre aspas, as condições físicas, mas ela continua, ela permanece ali, porque ela obedece o princípio de conservação da energia. Né? Então, com isso, com esses movimentos, a aura é inerente, é própria do sujeito e, através desses processos, através desses princípios, uma aura pode apresentar as cores do arco-íris. Tá certo?
Então, o que acontece? As pessoas normalmente entendem que a aura representa as condições de saúde física e mental. Não é? Então, a gente vai entender aqui que nós somos multidimensionais. Nós temos corpo físico, corpo energético, corpo mental, e vamos parando por aí, para não complicar a conversa, mas a mente é o regente de todo esse processo organizacional. As múltiplas dimensões funcionais e integrativas da estrutura humana, ela é regida pela mente. A gente teve a oportunidade aqui de falar de várias evidências de que a mente é capaz de produzir alterações sobre o estado físico, os estados emocionais, os estados energéticos. Não é? Então, a sua mente, ela produz, não é, uma alteração, ou digamos assim, o padrão vibracional da sua dimensão energética. Isso reflete na sua áurea. Então, a sua mente vai dizer qual é a expansão do seu espaço físico, da aura, qual é a coloração, conforme as suas condições. Se a sua mente não está vibrando numa boa frequência, tem uma propensão de encurtar, de compactar essa aura, e ela vai perdendo cor, brilho e dimensão física, o tamanho. Então as pessoas dizem, porque quando a pessoa que tem a aura em tais condições está doente, ou quando você está doente a aura fica assim, mas é exatamente isso, ela vai refletir como se fosse o espelho da alma. Então a gente precisa entender esse mecanismo, porque não é a aura é apenas um espelho, porque a gênese dessa desorganização está na mente. É as condições morais, sentimentais e emocionais que a gente está imprimindo sobre o corpo. Aí tem reflexo no corpo físico, nos corpos energéticos. Então, a aura vai refletir o estado da mente, que é a regente desse processo. Não é? Esses problemas são problemas psicossomáticos. Exatamente. A mente imprime uma alteração vibracional que reflete no funcionamento biológico, e então o psiquismo altera o funcionamento biológico. Não é? Então, essa é a relação, não é? Mente-áurea, né? Que você saiu aí exatamente para uma dimensão maior, que é a dimensão holística. Não é? Você tem a dimensão holística. E você vai perceber que quem vai reger toda a harmonização e a interação entre essas dimensões é a força motriz, é a força da mente. O poeta baiano diz que você não usa nem 10% da sua cabeça animal. Sei, mas é parte de um verso, mas a gente não tem domínio, conhecimento nem controle do que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem imprimir, primeiramente no nosso corpo vital, na nossa energia vital, corpo energético, e por conseguinte interferindo na estrutura biológica. E aí vem-se, como nossa conversa sobre o Reiki, posto esse panorama, não é? Como a energia Reiki pode ajudar, não é? Nessas condições funcionais e integrativas. Né? A característica integrativa do Reiki e complementar de saúde. Então, como é que pode fazer isso? Né? Então, se você tem um processo de adoecimento, uma desconfiguração da estrutura da energia vital e, por conseguinte, refletindo no corpo físico, se a mente não está dando conta de fazer isso, a energia Reiki, por ter um padrão estável, ela substitui a função da mente nesse momento, imprimindo a todo o sistema um padrão funcional. Quando ela coloca um padrão funcional, reabilita o funcionamento. E aí o Reiki, a energia Reiki, entra no sistema digamos assim, como um indutor vibracional para o restabelecimento da ordem. E aí você
progressivamente a reconstituição funcional e da integração, né? Então, a energia Reiki atua na essência do sujeito. Atua onde? Atua no cerne. E aí tem uma repercussão global, que vai do corpo físico, o corpo energético, a mente e a dimensão espiritual do sujeito. Então, ela rompe essa inércia, rompe com esse paradeiro, com essa zona de conforto, né? Então, ela estabelece esse novo padrão, né? Por conseguinte, a harmonia entre essas dimensões que eu tenho mencionado aqui, físico, energético e mental, espiritual. Dessa forma, ele devolve o equilíbrio natural. E aí o corpo volta, o corpo não, o sistema de um modo geral, né? Físico, mental, espiritual, volta a um funcionamento normal. E aí você constata o retorno à alegria de viver, a sensação de bem-estar, né? De harmonia. Aí você se sente realmente, digamos assim, tomado pelo estado de leveza e de felicidade, né? Então, dessa forma, você tem uma superação de adoecimentos, dos construtos, que são os adoecimentos da própria época, principalmente agora com a pandemia, que são os estados de ansiedade, de angústia, né? A distonia funcional, a depressão e tantos outros adoecimentos da alma que o próprio essa jornada pandêmica que nós vemos experimentando nos proporciona, sem precisar grandes problemas de estrutura pessoal, entendeu? Sem grandes. E você entra num estado de desarmonia, digamos assim, sintomático de adoecimento, porque a sua mente começa a imprimir sobre o seu sistema uma condição de desordem, né? Então, a gente precisa ter digamos assim, um novo olhar para essas condições. O Reiki é integrativo e complementar no aspecto de saúde, mas a gente precisa sair desse modelo habitual que nós temos, que é o modelo corretivo. A gente trabalha, a gente vai para o médico porque está doente. É assim que a gente faz. A gente vai não sei aonde porque está doente. Vai nas pessoas, nos profissionais que cuidam da nossa saúde. A gente precisa trabalhar na prevenção. A gente precisa evitar ficar doente. Então, se a gente tiver se valendo de terapias vibracionais, no caso do Reiki especificamente, como uma ferramenta, não é, preventiva de manutenção do equilíbrio da harmonia, você não vai cair facilmente no estado de adoecimento. E mesmo que você tenha um gatilho qualquer disparado, você vai saber, disparou, tenho que ficar atento, né? Então, o Reiki é muito mais do que uma terapia. Nós podemos chamar o Reiki como um estilo de vida, né? É um estilo de vida, vida para o corpo, vida para a alma. É para ter vida plena, não é? Foi assim que o nosso grande mestre maior da humanidade falou: eu vim para que tenhas vida e vida em abundante. Então o Reiki é uma ferramenta que vai lhe proporcionar, é uma ferramenta para uso contínuo, muito mais marcando como um estilo de vida, que isso vai ter como conseguinte uma vida plena, não é? Se você não é um usuário, você não é um sujeito que tem experiência na terapia Reiki, procure se informar com quem já vivenciou, tá? Porque o Reiki realmente ele vai promover esse estado de bem-estar e de felicidade. Agradecer a todos por esta companhia, por estar aqui conosco hoje, tá certo? E saudar a todos com uma boa noite, harmonia e paz. Namastê.